Fala galera, seja bem-vindo ao canal Itelis na área e vamos lá para mais uma semana de análise do mercado cripto. Hoje, dia 5 de julho, segunda-feira, a gente está iniciando mais uma semana dentro dos últimos 80 dias e o preço dentro da mesma região. Bom, o mercado está extremamente chato, está extremamente lateral em consolidação, mas a gente vai analisar, a gente vai olhar para os dados on-chain, ver o que a gente consegue extrair de dentro do mercado. Afinal, meu papel está aqui, analisando o mercado para você todos os dias da semana. Beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, caso agregue alguma coisa, de maneira que você possa retribuir ele, deixa seu like aqui para a gente saber que o conteúdo está sendo relevante. Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, se a gente olha para o que está acontecendo um pouco mais próximo dessa zona que nós estamos aqui, a gente está diminuindo a nossa fase de distribuição. Bolinhas amarelas, a gente está em fase de distribuição, onde players mais relevantes, tá? Esse gráfico aqui ele vai considerar exatamente os players mais relevantes, não são todos os players que ele considera dentro desse gráfico aqui, e a gente vê que estamos saindo um pouco dessa região amarela, está entrando dentro de uma fase de acumulação. Se a gente olhar para o saldo das carteiras, para a gente entender o que está acontecendo com o saldo das carteiras, vocês sabem minha visão que para mim, nesse ciclo, o saldo de carteiras que nós devemos olhar é exatamente de 10 a 100 bitcoins. Esse grupo de carteiras a gente viu que acumulou bastante na região de fundo e está dentro de uma zona lateral, uma zona de consolidação aqui. Já faz bastante tempo também que nós estamos dentro dessa região de consolidação. Se a gente vê os players mantêm, a gente pode considerar que teve um pouquinho mais, né, de acumulação. A gente saiu desse patamar, subiu para esse patamar aqui na última pernada, mas a gente vê que a gente ainda continua com essa consolidação. Está muito lateral a acumulação desse grupo de carteiras. Se a gente olhar para um grupo de carteiras, que é um grupo de carteiras de custodiante, a gente vai ver que esse grupo também ele está lateral, mas até que isso daqui é muito bom para esse grupo de carteiras. Porque se a gente olhar de 100 a 10 mil bitcoins, que é o grupo de carteira dos custodiantes, eles pararam de distribuir e eles fizeram uma baita de uma distribuição quando a gente teve a quebra da FTX. Provavelmente são outros players que estão solicitando seus ativos de volta, porque se isso são carteiras de custodiante, a gente tem esse padrão. E a gente vê que o fato deles terem parado de simplesmente vender no mercado, de distribuir, isso já é um sinal ok. Mas esse daqui não é um grupo de carteiras que eu vou olhar para tentar antecipar movimentos de ciclo. Vou olhar exatamente para o de 10 a 100 BTCs. Olha só como foi esse grupo que me disse quando a gente estava entrando em exaustão na ponta compradora, onde a gente estava entrando na euforia do mercado. Veja como que esse grupo de carteiras distribuiu muito bem no topo que nós tivemos. Depois eles acumularam um pouquinho e distribuíram novamente e voltaram a acumular pesado somente quando a gente chegou no fundo ali do mercado. Ou seja, olha só, a gente já está quase no patamar que nós estávamos no início dessa distribuição deles. Ou seja, praticamente a gente não dá para falar que são os mesmos players, mas a gente tem quase a mesma quantidade de players nesse grupo de carteiras que a gente tinha lá atrás. Bom, se a gente analisar os últimos dias aqui, dando o zoom in mesmo, para a gente ver o que está acontecendo dentro das corretoras, a gente vê que o saldo de bitcoins das corretoras, ele continua saindo. A gente teve 3 saídas muito fortes. Veja que no dia 7 de maio, a gente teve uma saída bem forte, na verdade, dia 7 de maio? Dia 7 de maio a gente teve uma saída bem forte, ali ao meio-dia. Depois a gente teve outra saída bem forte também no dia 15 de maio. A gente teve saídas bem fortes no dia 25 de maio ali também. E aí agora a gente teve uma pequena saída de bitcoins aqui no dia 2 de junho. A gente teve um pouco de entrada no dia 31 de maio ali, mas a gente já deu saída nesses bitcoins.
Ou seja, isso daqui é um sinal super bullish, tá, galera? E quando a gente está falando nesse sinal super bullish, ele é para o médio e longo prazo. Para o curto prazo, tá complexo. Para o curto prazo, a gente está em canal lateral, a gente tem falsos rompimentos, a gente tem falsos candles de sinal. No curto prazo, a gente está em uma no trade zone. Se a gente está em uma no trade zone, nem vamos pensar em curto prazo. Vamos focar em médio e longo prazo, beleza? Porque é isso que a gente tem de sinal na nossa frente, médio e longo prazo. Opa, que eu tinha subido ali e voltei. Então a gente olha aqui e vemos que temos saída ainda desses bitcoins. Bom, quando a gente olha para o Ether ele vem numa ladeira, né? Ele vem sem freio aqui, desde a formação do topo do mercado, né? Se a gente der um zoom out aqui para entender, Ether, a gente vê que tem saída das corretoras, cara, desde quando a gente forma topo lá atrás, desde quando começa assuntos da IP 1559, e a gente vê, mas a gente quer dar um zoom in aqui para entender o que aconteceu nos últimos dias. E veja que nos últimos dias também a gente vem tendo uma saída consistente, algo que é muito bullish também. Eu acumulo bastante Ether, vocês sabem que eu tenho carteiras montadas em swing trade para Ether que tem 70 mil dólares. Cara, tem carteira aqui que a gente olha que eu tenho 7 Ethers acumulei durante essa baixa que a gente teve do mercado aí. Olha só, essa carteira aqui é uma carteira de swing trade que eu tenho, que eu vim acumulando esses 7 Ethers ao longo dessa queda que a gente tem, ao longo desse processo que a gente está tendo essa saída de dentro das corretoras. Eu não falo para vocês só que eu tô bullish, eu mostro para vocês que eu tô bullish, cara. Nesses 7 Ethers aqui, eu comprei dentro dessa zona de acumulação, pensando no médio prazo. Não é uma carteira para o longo prazo, minha carteira para o longo prazo é outra, essa daqui é simplesmente uma operação de swing trade, beleza? Bom, quando a gente olha para o saldo ainda com o nosso long term holder, que é a pessoa mais esperta dentro do mercado, a pessoa que sabe ser profissional dentro desse mercado, quer comprar fundo e vender topo, continuam acumulando. A gente não tem mudança nenhuma. O preço está andando lateral. A única coisa que mudou ao longo desses dias foi o tempo. O tempo passou. Mas o long term holder continua acumulando, eu continuo bullish, eu continuo com sinais muito bullish dentro do mercado, onde eu não vejo dentro da minha análise, eu não consigo encontrar motivos para eu poder vender os meus ativos que eu comprei no fundo do mercado. Eu não vejo motivo nenhum para me desfazer disso, colocar meu lucro no bolso nesse momento. Cara, simplesmente eu vejo que nesse momento o que eu tenho que ter é simplesmente paciência. Se o mercado está a 80 dias lateral na mesma zona de preço, cara, não tem o que eu faça. Não tem decisão que eu tome dentro dessa região. Não vou vender minha carteira de longo prazo agora e também não vou ficar tradando o ativo no curto prazo, porque a gente está em uma no trade zone, beleza? Então, olhando para isso, eu sigo bullish, porque o long term holder continua comprando, eu sigo esses caras. Eu sou da patota do long term holder. E quando a gente olha aqui para esse saldo das exchanges, se a gente fizer a somatória do net, né? Aqui eu só estou mostrando para você exatamente a saída que a gente tem das exchanges. Aqui, na verdade, eu estou mostrando para você o supply que a gente tem nas exchanges. Aqui é a diferença entre a saída e a entrada. Se a gente tem um histograma negativo, a gente está tendo mais saídas do que entrada. Se está verde, a gente está tendo mais entradas naquele período do que saída, exatamente naquele dia. Veja que a gente já está há bastante tempo com mais bitcoins saindo do que bitcoins entrando. Isso daqui significa que por mais que a gente tenha pressão de vendas dentro do mercado, por mais que a gente tenha pullback, a gente tem as pessoas acumulando. E a gente sabe que estamos dentro de uma zona de acumulação médio e longo prazo. Então, por conta disso, a gente vê que o histograma no net ele fica assim negativo. É chato falar de price action, é chato a gente falar o que a gente tem aqui, porque se a gente for olhar o preço 26.700, a gente está exatamente desde o dia 17 de março. Se a gente contar quantos dias a gente está aqui dentro, cara, a gente já está aqui dentro há 80 dias dentro dessa mesma região.
Veja que a gente está tendo falsos sinais, a gente está tendo falsos rompimentos. Na semana passada eu falei com vocês que se o mercado quisesse, esse daqui era a chance que ele tinha de iniciar uma tendência de alta, porque ele tinha formado um fundo mais alto que o fundo anterior e ele tinha tudo para ele vir buscar o topo anterior aqui, simplesmente formar um pivô. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. Se passaram 3 dias e o mercado continua dentro da mesma região. Para mim, a gente tem esse canal lateral aqui. Na verdade, a gente tem 2 canais laterais. Tem esse no diário. Se a gente descer para o 4 horas, a gente vai ver que temos outro canal aqui dentro do 4 horas também. A gente tem um canalzinho menor aqui dentro do 4 horas também. Então, a gente está passando por uma zona de acumulação. E por que que isso daqui? Sempre o padrão de acumulação, olha só, sempre o padrão de acumulação e distribuição, ele vai ser igual. E um vai jogar o mercado para cima, o outro vai jogar o mercado para baixo. Como que a gente faz para saber se é uma acumulação ou se é uma distribuição? Não é olhando para o price action, é olhando para os dados on-chain. Se tiver saídas de bitcoins de dentro das corretoras, se tiver acumulação dos players, a gente está tendo acumulação. Se a gente tiver entrada nas exchanges, se a gente tiver os players distribuindo, a gente está tendo distribuição. Ou seja, a análise on-chain ela é sempre complementar ao price action. Quando você olha para o price action e você ficar com dúvida para que lado que pode romper, para que lado que pode ir, o mercado pode ir para os dois lados? Sim, sempre vai poder ir para os dois lados. Tem as pessoas que não sabem decidir e vai falar que isso daqui pode ir tanto para cima quanto para baixo, mas tem as pessoas que podem olhar para os dados on-chain para aumentar a probabilidade de tomar uma decisão para um dos lados, beleza? Então, price action do Bitcoin, cara, super chato, tudo na mesma. Quando a gente olha para o book de ofertas extremamente travado. A gente vai estar travado aqui, 26.500, tem suporte, a gente tem resistência ali nos 28 novamente. Mas veja que em suporte, a gente tem uma caralhada de suporte aqui até chegar nos 25 mil redondo. Cada linha dessa amarela é uma quantidade de ordens que a gente tem. Ou seja, o book está extremamente travado para o ativo. O Ether, quando a gente olha para o Ether, ele abriu mais espaço ainda para formar um pivô de alta. E se a gente olhar o gráfico semanal do Ether, cara, a gente tinha tudo para dar continuidade de alta. A gente teve uma rejeição da venda aqui, a gente teve um pavio na venda na semana passada, mas não deu continuidade. Novamente, isso daqui é no trade zone. Ou você acumula para o médio e longo prazo, faz igual eu estou fazendo, simplesmente comecei a comprar exatamente nesse candle aqui. Todos os vídeos de sexta-feira vocês conseguem ver as minhas compras aí. Gráfico diário, a gente tem um canal lateral, gráfico de 4 horas, a gente também vai ter outro canal aqui dentro, outro canal menor. Isso daqui são clássicos padrões de acumulação que a gente vai ter dentro do ativo. Veja só que a gente tem um outro canal aqui embaixo. O preço pode se segurar aqui e ficar somente nessa parte de cima, na metade do canal maior aqui? Pode, não sei como que vai se comportar. Novamente, no trade zone, estou não operando o mercado no curto prazo, porque para mim isso daqui é simplesmente o jeito certo de você enriquecer a corretora. Quando você está dentro dessas regiões, a gente fala no trade zone, quem vai ganhar vai ser a corretora. Porque você vai operar em um dia, vai ter um falso sinal, você pode até lucrar, mas no dia seguinte vai reverter, o que está acontecendo, sobe um dia, cai no outro. Isso tudo vai acontecendo e você só vai pagando taxas e taxas para dentro da corretora. Ou seja, quem enriquece nesse processo sempre é a corretora. E se a gente olhar para o book do Ether, a gente vai ver que no book do Ether a gente tem entradas de algumas ordens tentando segurar ali como suporte, 1.800. Nem foi capturada essas ordens, mas elas já saíram do book. Agora a gente tem suporte ali nos 1.800 no Ether, mas a gente tem resistência aqui nos 1.880. Cara, o preço, o book tá bem sanduichado, o preço do ativo tá bem sanduichado. Então, durante esse período aqui, deixa o ativo lateralizar, ou você faz acumulação dentro dessas fases, junto com os players que estão acumulando, junto com os players que estão tirando o saldo das exchanges, ou você faz isso, ou simplesmente no curto prazo não tem o que você
faça. Quem começou a chamar a atenção ao longo desse final de semana é exatamente a dominância do Bitcoin. Olha lá quem é que está rompendo para baixo o nosso triângulo simétrico. Quem é que está vindo para tentar perder um fundo anterior? A dominância do Bitcoin. E essa perca de dominância aqui vai nos entregar mais valorização dentro das altcoins ou menos desvalorizações dentro das altcoins. Quando a gente tem a dominância caindo, as altcoins elas vão performar melhor do que o Bitcoin. Tem pessoas que acham que a gente vai subir, que as altcoins vão subir. Tem alguns casos que o mercado está caindo e o Bitcoin está perdendo dominância. Isso significa que a gente tem altcoins caindo menos que o Bitcoin. Então, se a gente tiver uma queda no mercado e a dominância estiver caindo, a gente não tem uma altcoin season, mas a gente tem as altcoins segurando a queda mais do que o Bitcoin. Se o Bitcoin estiver subindo e as altcoins subir mais com a dominância do Bitcoin caindo, a gente tem a nossa altcoin season, beleza? Nesse momento a gente tem que ser estratégico. Na verdade, todos os dias dentro do mercado, a gente tem que ser estratégicos. Eu tenho carteiras de longo prazo, eu tenho carteiras de médio prazo, eu tenho carteiras de swing trade, eu tenho carteiras de day trade, eu tenho várias e várias carteiras. Você pode ter várias carteiras também. Eu não sei se você sabe, mas hoje eu estou abrindo um projeto novo, exatamente uma criação de uma carteira do zero, aonde eu vou fazer uma estratégia para essa fase que nós estamos do ciclo, a estratégia da fase pré-bull run. Se você quiser acompanhar essa carteira, ver os ativos que eu estou comprando, e eu vou comprar toda segunda-feira eu vou fazer o gerenciamento dessa carteira também. Se você quiser participar, abaixo desse vídeo tem um link na descrição que vai te direcionar para a carteira Rumo ao Milhão. O que é a carteira Rumo ao Milhão? Essa daqui é a minha plataforma de dentro da comunidade on-chain e a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira que eu estou montando do zero na data de hoje, aonde a partir de hoje eu estou comprando os ativos, estou gerenciando essa carteira, vou fazer o gerenciamento dessa carteira todas as segundas-feiras ao meio-dia e eu mostro eu comprando os ativos na segunda-feira, eu mostro o valor na tela ali para você. Se você quiser ter acesso a uma carteira aonde eu estou gerenciando, é uma carteira montada para mim, inclusive é uma carteira montada para o meu filho. Se você quiser ter acesso a esse meu gerenciamento dessa carteira, para que você tenha uma carteira a mais, simplesmente com aportes em uma estratégia, abaixo desse vídeo, na descrição, você tem um link da carteira Rumo ao Milhão. Para você participar desse projeto, não é gratuito, esse projeto não acontece aqui dentro do YouTube, novamente, ele acontece dentro da minha plataforma privada, onde você vai ter um login e senha e onde você vai ter materiais também, você vai ter uma planilha de acompanhamento, você vai ter o gerenciamento dessa carteira, todos esses arquivos você vai ter dentro dessa plataforma minha. Se você quiser ter acesso a tudo isso, na descrição tem um link que te direciona para a página de pagamento. Fez o seu pagamento, não vai sair nenhuma pizza por mês para que você tenha exatamente todo esse acesso a esse conteúdo. Clicou no link aqui abaixo, você vai ser direcionado para essa página aqui, a página de pagamento da carteira Rumo ao Milhão. Novamente, por uma pizza por mês, você tem a chance de ver o Gui Teles gerenciando uma carteira. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma outra carteira que é da comunidade on-chain, que o valor é muito mais caro do que essa pizza por mês. Uma carteira onde as pessoas pagam muito mais caro para elas terem acesso. Quero construir essa carteira aqui junto com você, pensando em pessoas que têm pouco capital para aportar, pensando em pessoas que têm 100, 200 até 5 mil reais por mês para poder estar aportando, construindo um portfólio para poder surfar a valorização durante um bull run. Beleza? Então, se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição, eu te vejo lá dentro, porque hoje sai o meu primeiro aporte que eu fiz dentro dessa carteira e eu mostro os ativos. Tem cerca de 13 ativos
que eu vou investir para essa nossa próxima bull run, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã com a análise das altcoins aqui no canal, beleza? Valeu e até amanhã.